povo lindo do meu coração! O Sementes está no ar, esse podcast que tem o intuito de semear conhecimento, energia positiva e muito mais. Eu sou Michele Dil e aqui ao meu lado está Cristina Soares, essa historiadora maravilhosa. Boa noite. Boa noite, Michele. Gente, hoje tem muita coisa boa para semear por aqui, né? Tem muita coisa boa, Muita coisa boa. E muitas possibilidades, janelas de oportunidade para você que é artista, que quer saber tudo sobre a Lei Paulo Gustavo. Quem está com a gente é Bruna Barbosa, essa agente cultural maravilhosa. Muito obrigada. Olá. Chega Obrigada, junto. meninas, pelo convite. Me chamo Bruna. Hoje eu estou na Secretaria de Cultura Municipal, né? Na assessoria do Conselho de Política Cultural. E agora, nos últimos meses, de abril para cá, a gente tem vivido um momento incrível, um momento ímpar, De boom, né? Histórico, jamais inigualado em todos Vamos colocar os aqui um momentos, pouquinho melhor o microfone. que é a Lei Paulo Gustavo virando uma realidade aqui pra gente, né? No Brasil todo. E a Lei Paulo Gustavo, né, que é a lei complementar 195, de 8 de julho de 2022, é, dentro do histórico brasileiro, o maior aporte de verbas, o maior sistema de descentralização de verbas da União. Você está longe ainda, vamos colocar só um pouquinho mais perto. São coisas técnicas aqui, para a gente poder te ouvir melhor, Bruna. Isso. Para o município e para o Distrito Federal. Então, assim, muito trabalho, muita conquista para a gente conseguir chegar nesse momento agora das oitivas, né? Agora, nesse momento, Mato Grosso, Cuiabá, está passando por um momento de oitivas. A Secretaria de Cultura Municipal aqui de Cuiabá inicializou as oitivas agora dia 17, né, na segunda-feira, e a gente segue, né, programado, assim, com possibilidades de alterações, de colocar um pouquinho mais para frente e tudo mais, até o final da semana que vem. Até a sexta-feira da semana que vem. Que é amanhã. Bruna, mas... Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Ah, é? Olha É aí. isso. É verdade. Eduardo, que ela vai sair. Assim, antes da Bruna continuar, eu acho que a gente quer reverenciar, né, inicialmente o próprio Paulo Gustavo, né? Sim, foi Porque, assim, que artista maravilhoso que a gente perdeu nesse Quem momento nunca riu demais dos esquetes dele Colocou e pra sofreu outro nível. horrivelmente quando a gente teve a sua perda, mas que com essa lei a gente revive ele, entende? Porque, assim, é tão interessante o Paulo Gustavo, né? Porque ele não se foi, ele tá com a gente, né? Ele Então, continua. assim, ele é semente. Ele é semente. Ele é semente. Né? Porque, assim... Né, Bruna? Bate aqui também, cara. Semente do amanhã. Porque, assim, o Paulo Gustavo... Gente, que cara Que talentoso. artista, né? Que Como a artista gente incrível. riu com o Paulo Gustavo. Então, assim, ele trouxe muita alegria. Né? E pra gente, a partida dele, a gente ficou terrível. muito triste, né? Foi. Com a pandemia. Como assim, né? Como assim morreu de Covid? Foi assim, pra gente foi uma perda. Mas quando vem a Bruna e traz a Lei Paulo Gustavo, né? E traz essa lei aqui, que é municipal, né? Que agora, inicialmente... Isso, eu tenho vai agora prestando- um conhecimento de como vai estar acontecendo com a municipal. Está acontecendo também a estadual, né? Que é a Secretaria de Estado de Cultura também está se movimentando, está fazendo as oitivas e está acontecendo o Brasil cabo a rabo, assim, né? Então, é um movimento geral mesmo, assim, o Ministério da Cultura, né? O recém-resgatado, mais uma vez, o Ministério da Cultura está atuando muito com a gente, né? Todos esses espaços, todo o território. E vamos falar um pouquinho das políticas afirmativas. Como é que está sendo feito esse crivo, né, com relação às políticas afirmativas e como é que a gente tem acesso a essa lei? Certo. De forma prática. Pegando um gancho aqui da fala de vocês sobre o Paulo Gustavo, né? Acho que quando a lei chega com o nome do Paulo Gustavo, homenageando o Paulo Gustavo, quando a gente relembra a trajetória do Paulo Gustavo e pensa em ações afirmativas, a gente chega aqui no que a gente está desenhando e conseguindo tratar. Paulo Gustavo, que teve ali A Minha Mãe é uma Peça, né? Foi um sucesso de bilheteria. Era Hermínia, né? Dona Hermínia. Ai, que que risada aquilo. colocou pra gente, assim, no cenário Muitas nacional... mães.
representadas ali. Muitas mães né? representadas, que colocou pessoas LGBTs, que colocou a piada de um outro jeito, rir, né? O humor de uma outra forma. O Paulo Não, Gustavo e de forma foi inteligente, de forma né? inteligente e de forma Sem que não era menosprezar preconceituosa. sem Isso, menosprezar Então, ele dá ninguém. uma virada nisso daí, né? Porque Ele faz... até curioso, pegando um gancho com o que a Bruna tá falando, sobre essa coisa do, assim, existe um limite pro humor, né? Sim, Eu acho sim. que o Paulo Gustavo, ele sempre entendeu esse limite do humor. Sim. Ele era né? inteligente, Porque- ele era sagaz. Né? Porque ele nunca não foi tinha essa menosprezando coisa- ninguém. Exatamente. Né? Isso. Nunca Porque a foi piada menos... antigamente era isso. É, Na rir década de de quem? 80, Rir de vamos rir quem? de quem, né? Aí é que tá a O conversa. stand-up comedy era isso, né? Vamos ver quem que a gente pega na plateia pra zoar. Pra malhar. É, ali, pra né? malhar. E sempre são pessoas muito específicas, né? Exatamente, É. exatamente. Tem um perfil de Tem quem um é perfil. visível aqui nesse Exatamente. negócio, né? E aí a Lei Paulo Gustavo, né? Ainda bem, traz aqui uma parada massa dentro das ações afirmativas, do desenho, desde o decreto-lei, né? Até agora o decreto de regulamentação, traz algo massa dentro das ações afirmativas, que é mudar, descentralizar, dar protagonismo, dar ouvidos, dar um espaço, dar fomento, financiar ações de quem já faz, de quem já cria produtos, de quem já cria bens culturais, de quem já se manifesta culturalmente há muito tempo e que não consegue acessar os recursos dentro de uma lógica burocrata, de Estado, de legislação, né? Que é a galera que tá aí, a galera preta, a galera LGBT, povos e comunidades tradicionais, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas idosas, né? Então, Que a Lei Paulo delícia, Gustavo mas traz inclusivo, isso. né? Sim. Democratizar Como o ele acesso. era, né? Isso. Além de ser da comunidade LGBTQI+, inclusivo ser mais empático, né? Sim. Porque sempre foi elitista. Sim. Infelizmente, por mais que falasse que fosse uma coisa extremamente democrática e acessível, era um blá blá blá, né? Não era real. A gente não tira era até real. pela própria ideia do que a galera pensa que é cultura, né? Do que é passado pra gente como cultura, né? Isso. Quando a gente pensa nas manifestações culturais aqui da Baixada Cuiabana, da nossa região, assim, o que fica válido, glorioso, qual que é o melhor show, o maior espetáculo, que é ainda uma parada, né, elitista, eurocêntrica, com outro viés de cultura, as manifestações que a gente tem aqui riquíssimas, extremamente Que são importantes para a autóctonas. nossa criação identitária e que a gente passa batido, né? Ou então que vem alguém de fora e fala, isso é massa. Aí vamos colocar agora pra valer. Então, a Paulo Gustavo, ela traz uma outra possibilidade. Quem tá aqui produzindo, criando, pisando no chão, colocar, não, aqui a gente tem isso daqui pra mostrar, pra intensificar, pra expandir, pra criar. Entendeu? E é interessante porque, assim, quando a gente... Eu conheço vários artistas aqui, em Cuiabá, né? Artistas locais que são pessoas, assim, extraordinárias, mas é tudo um voluntariado. A pessoa tem que se manter. A pessoa não tem condição de se manter. Às vezes, para de fazer uma determinada coisa porque não tem condição de se manter. Tem um grupo, inclusive aqui de Cuiabá, maravilhoso, que ele chama Coração Atalaiense. Esse é um grupo de Siriri que é incrível. Né, do Douglas, inclusive, um beijo pro Douglas. Manda um beijo pra esse povo Beijo, maravilhoso. Douglas! Que faz a nossa cultura, que leva a nossa cultura. Olha, é tão incrível esse trabalho, porque assim, eu conheci esse trabalho na escola, quando eu dava aula no Malik Dinheiro, no Pedra 90. E o Douglas, ele foi e falou assim, olha, o que tiver, pode contar comigo, eu faço de graça. Então, assim, de graça, eles têm a roupa, aí eles juntam dinheiro pra fazer a roupa, eles juntam dinheiro, sabe, pra... Aí a única coisa que ele fala assim, ó, a única coisa é a alimentação. Transporte e alimentação, hoje, quando é muito longe. E um grupo grande de pessoas voluntárias. E aí, na época, eu até falei, nossa, Douglas, como que era importante ter um projeto, uma coisa que vocês pudessem ter né, que fomentasse essa arte aqui, né? Isso. E eu lembro na época, ele falou, realmente é uma necessidade, porque a gente... E aí, tinha que trabalhar, não tinha condição de se manter. Trabalhar com outra coisa que não a arte, né? Que Porque não a gente tem uma arte. ideia de que a cultura, de que a arte é um hobby, um passatempo puxadinho da nossa vida econômica. Não, né? É um trabalho remunerado, com tetos, com pisos, com um giro econômico, né? A gente tem agora um estudo feito pelo Itaú Cultural, que é o PIB da cultura, né? Que vai mostrar a quantidade de recurso que a cultura, enquanto setor,
né? Movimento é Olha, muita que grana que interessante. acontece. Se a gente estiver falando Muito de um legal. viés econômico da cultura, Mas por é que uma que é tão capacidade inferiorizado, né? Marginalizado, marginalizado, deixado quer como dizer, segunda demanda. Não, é. e outra, você faz cultura, você é legado a praticamente a drogado, né? O artista Mais é ou menos louco, isso. né? É louco, drogado, enfim. E assim, é uma coisa que Não é que não valorizada. intelectual, sabe? E Isso. tem esse viés, né? Muito importante. A depender de que tipo de manifestações que a gente está falando. Tem manifestações e produtos que têm um charme, um glamour muito grande, né? Só que são esses que estão geralmente ligados a lógicas de produção numa escala internacional, Sim. que tem grandes É o que é elite, patrocinadores e tem toda uma galera por trás, né? Esses aí, tem muita coisa boa que sai daí, entendeu? Mas já é uma galera que consegue andar sozinho, ok, Sim. beleza. Outras coisas a gente acaba deixando passar, né? Deixando pra lá, a gente não dá nome Ou dentro da perdendo, legislação. ou E aí a Paula perdendo. Gustavo, de novo, Por tem uma sacada exemplo, eu não gostosa sei nisso. se isso tem a ver, mas a gente tem, por exemplo, as redeiras. Sim, Cara, o que é isso? É Sim. algo milenar. Sim. Né? As redeiras não é. Como que chama? De Várzea Grande. Eu esqueci o município, a região que elas fazem. E é uma coisa que é passada de mãe para filha, Sim. que está sendo esquecida, está sendo Sim. abandonada, porque não é valorizada, porque Os grupos ninguém. de Cururu que também tem essa mesma lógica, assim, né? De pessoas já... Aí volta de novo na As lógica das ceramistas ações da Passagem da afirmativas. Conceição, Isso, por exemplo. Isso. Beira Rio. Isso. Pô, aquilo é maravilhoso, E porque, assim, cara. Porque assim, por exemplo, eu falo por mim. Eu sempre tive habilidade com desenho. Mas sempre teve que ficar na minha vida em segundo plano. Em último plano, não em segundo plano, no último plano. Porque não tinha como trabalhar com isso. Nunca trabalhei, nunca ganhei dinheiro, nunca ganhei um centavo com isso. Porque assim, não, eu tenho que trabalhar em outra coisa, uma coisa que vai me fazer sobreviver. Então, assim, aí Mas não tem... isso não era algo que era imposto Não pelas é. pessoas também? O mercado é um lixo, porque o mercado... Eu digo como artista plástica, que eu me descobri como artista plástica, a pessoa fala assim, mas é tudo isso? Mas, eu falo, cara, é meu trabalho, sim, dá licença, sim. dá trabalho, tem que Não é ter inspiração, valorizado, né? A arte, ela não é valorizada. sabe? Ah, mas tudo isso, é tudo isso. E pra você é mais caro ainda. Agora, a partir de agora, A é partir mais de agora caro. é mais caro. Ah, não, tá mais tem que caro. ser esse nível. E é por isso que é interessante a lei, Me poupe. porque eu acho que a lei, com tudo isso que é falado, com tudo isso que as pessoas vão sabendo como é que funciona a lei, Paulo Gustavo, é interessante porque as pessoas também vão entendendo o quanto a arte é importante. Eu acho que quando você coloca, E na movimenta pandemia, na pandemia foi algo que mais Ela se foi criada percebeu. no contexto da pandemia, né? Não, exatamente, mas assim, eu acho que a valorização vem a partir da pandemia. Não só Veio calha de encontro com a perda do Paulo Gustavo, da criação da lei, da continuidade, do quanto ele é semente na vida das pessoas, mas o entretenimento, a cultura e a arte, na pandemia, aí sim que as pessoas falaram assim, poxa, Sim. peraí, entendeu? Ficavam em casa 24 horas fazendo o quê? Assistindo série, Sim. assistindo show, arte, né? assistindo Ao live. mesmo tempo que quem produz teve um impacto muito grande nas formas de produzir. Porque a gente tinha várias manifestações, vários produtos culturais que a gente estava acostumado com feiras, com eventos, exposições, gente aglomerada. Veio a pandemia, não pode mais. E agora? And now, my friend. O que é que essa pessoa vai fazer para sobreviver? Isso. Aí veio a necessidade de instrumentos tecnológicos, tipo esse estúdio aqui, né? A galera veio agora, a gente precisa entender como é que a gente vai transmitir, como é que a gente vai deixar online, como é que a gente vai colocar em uma outra linguagem, como é que a gente vai consumir, transmitir, impulsionar. Então mudou totalmente o cenário, assim, do que a gente tinha, né? Uma ruptura com o que a gente estava acostumado a viver dentro da cultura, assim, sabe? Porque eu acho que é essa coisa do ressignificar, né? Ressignificar os espaços, foi a própria arte. ressignificado. Mudou tudo na nossa vida. Mudou a pandemia, tudo. Não teve nem, não sobrou não, pedra. Mudou. Aí, Não, assim, ficou pedra gente, sobre pedra, e a foi- pandemia foi muito engraçado, né, gente? Eu lembro que quando começou a pandemia mesmo, que a gente,
Não podia Não ninguém sair de acreditava. casa. Cara, na boa, sabe a hora A gente que passava caiu na Fernando Corrêa ali. Não tinha Eu ninguém. lembrava daquela música do Raul Seixas, e inclusive na. Que a terra É, parou. exatamente. É mais ou menos isso, O cara. dia que até Foi- parou, gente, só vinha isso. E no rádio, na Ah, Centro-Oeste, só pelo amor de tocava Deus. todo dia. Parece que tocava, que era pra gente Só pra lembrar. lembrar que, Né, olha, passava na Fernando Corrêa ali Pô, sem nada. foi e- difícil. Foi difícil. Eu vou falar, tinha que achar alternativa. Tinha que achar alternativa. No meu caso, eu fui pra pintura. Teve gente que foi pra literatura, teve gente que escreveu livro, teve gente que fez meditação, começou a fazer meditação, fez gente que reiki, surtou, teve teve gente que gente que surtou, teve quem várias surtou. coisas Casais que aconteceram. separaram, né? Muita Teve gente, muito. casais muita separados, gente porque- surtada, fome, Foi. voltando pro mapa da pobreza, uma loucura. Foi louco. Segura. Gente, segura. e assim, e é muito legal a gente falar hoje sobre esse assunto, sobre a lei. E depois até quero, Bruno, que você fale sobre quais são as Os artes, requisitos, são, as artes quais são os, contempladas. exatamente. É. Mas antes disso, é tão interessante isso, né? Porque a gente volta, parece a impressão que dá é que a gente voltou de uma guerra, né? Esses últimos anos foram assim tão fatais que parece que a gente voltou de uma guerra e a gente está tentando se Que a gente não reestruturar. sabia contra Né? quem a gente estava Contra quem? Porque não era né? só a pandemia, né? Não, Existia era- toda uma questão assim, Inomináveis, complication, inomináveis, exatamente. inomináveis. Que a Ave gente Maria. voltou dessa guerra, né? Então, hoje quando a gente Somos sabe, sobreviventes. eu sinto aquele Resistentes. bálsamo. Quando a Bruna veio, né? Quando a Bruna falou, ó, vamos falar sobre a lei, Paulo Gustavo, a gente traz aquele bálsamo. Parece que assim, peraí, parece que agora o negócio vai começar a andar. Vamos dar vamos fazer um faz-me rir pra galera. Tipo assim, entendeu? olha, agora a gente tem Ministério da Cultura, tem mesmo, que legal, né? Então agora vai ter um fomento pra arte. Opa, a arte, o artista tá sendo de novo valorizado, porque, assim, professor e artista foi, assim, os inimigos da nação durante esses anos anteriores, né? Então a gente percebeu hoje, olha, a gente tem um incentivo pra arte, a gente dá aquela Respirada, né? Aquela respirada. Porque a gente sabe que quando a gente quer transformar ou semear, é a cultura e a arte que faz isso, né? Sim, Né? sim. Então, assim, a gente pode até querer mudar uma realidade, mas a gente parte de uma cultura para poder fazer isso. E elas se conversam e convergem. Então, não adianta você querer mudar o mundo sem ter uma cultura, sem ter educação, sem ter incentivos positivos, né? E afirmativos. Sim, com Porque certeza. senão você não tem reparação, você não tem uma crítica decente, né? As coisas que acontecem e como fazer para construir algo novo, ressignificar. Muita coisa que a gente precisa ressignificar, Sim. né? Então, assim, eu gostaria de saber quem será contemplado, quais são as categorias, para a gente já deixar as pessoas saberem. Que eu sei que o povo quer saber. Tá, né? Será que a gente entra? Será que não entra? Será que o outro entra? Não entra? Vamos saber agora. Entra. Quanto mais gente entrar, melhor. Essa é a lógica do Paulo Gustavo. Legal. Né? Várias formas de colocar muita gente para poder fazer e para poder consumir, para poder receber do outro lado também, né? Quando eu Que é pego lá naquela democratiz- fala sua é. de que é caro. É caro porque custa, é caro porque leva Sim. tempo. E aí não é todo mundo que pode pagar. Então, a Lei Paulo Gustavo tem um outro ganchinho dela das contrapartidas sociais, que é quem for beneficiário da lei, as pessoas beneficiárias, vão precisar realizar contrapartidas sociais, que são, sei lá, as exposições gratuitas, Legal. os shows gratuitos, Legal. Nada circular mais os justo, produtos né? de forma gratuita, né, para escolas, para profissionais da saúde, da rede Legal. pública e assim vai. Então, tipo, é muito bom, né, que você começa de um lado de quem está produzindo, vai pro outro lado de quem vai estar do outro lado da Que recebendo, precisa consumir, né? consumindo, criando ali também outras formas de ver e junta todo mundo no E lugar. inspirando né? outras pessoas. E é Lindo, legal porque assim, semeando. você vê, a gente viu com a Lei Yes. Aldir Blanc, aqui mesmo no estado, quanta coisa que foi feita. Sim. Então, é documentário que você vê, Lei Aldir Blanc, é um pessoal Livro, dançando, muita coisa assim que exposição. hoje a gente tem acesso por conta da Lei Aldir Blanc. Aí a gente quer saber, e a Lei Paulo Gustavo, o que ela tem para nós? Vamos lá, a Lei Paulo Gustavo. Esse momento agora dessa semana passada, que agora no caso, que a gente vai sair na quinta, né? Semana passada, a gente vai estar construindo as oitivas, as audiências públicas da Lei Paulo Gustavo. Elas é que vão dar a tônica das divisões, dos valores, de como a gente vai aplicar as ações afirmativas, em quais contextos elas se realizam aqui para Cuiabá, né? De um modo geral, a Lei Paulo Gustavo ela tem um desenho
nacional de que 70%, cerca de 70% do valor dela vem do fundo setorial do audiovisual. Então, o setor do audiovisual, aí não só os produtos do audiovisual, toda uma cadeia, né, que envolve o audiovisual, vai estar com esse montante, os 70%. Né? Então, a gente tem ali 3 incisos no artigo 6º para produções de audiovisual, né? Aí vai várias linguagens curtas, longas, podcasts, webséries e muita coisa. E no inciso 2º, a gente tem uma lógica de reformar, de fomentar, de dar manutenção para os espaços que são cinemas públicas, salas de cinema. Nossa, que legal, porque Esse o vai ser bom. cinema, né? O cinema Gente, cara, não, Sim. por muito tempo, inclusive Nossa, isso que foi legal. questão do Enem, né? A democratização do cinema. Se era ou não era democrático, acho que não é democrático. Não é democrático, cara. nem para quem produz, nem para Nem quem pra quem consome. primeiro, consome. a gente consome, Cara, o você cinema vai a no gente cinema consome só que hoje, vem de 100 fora. pau É. por pessoa. E os filmes? Entra pipoca, não sei o quê, entrada sem pau. E o filme só o Quem filme que que vem pode? de fora, Sim. né? Não, Então, assim, a gente exatamente. precisa de um filme local. Não Sim. tem filme local. Porque, ó, incentivando o cinema e o audiovisual, a gente E nós vai temos ter- cineastas Sim, Tem. incríveis. fudidos, incríveis. Tem. Incríveis. E locais, E que locais, locais. temos o Luiz cinema Borges, que é Gente. chiquérrimo, Então, nosso tem cineasta, vários. chapado, não sei se ele é chapadense, mas ele mora Mora lá. aqui, o Luiz. É, nós temos o Severino Neto, nós tem uma temos galera. o Bini, nós temos vários, temos como que ela chama, gente? Que acabou de fazer uma minissérie maravilhosa. Ah, esqueci o nome dela agora. Mas eu entrevistei ela também. Muito legal. Nós temos um cenário. É. Sim. Aliás, Mas a nosso- gente não nossa conhece. luz para os cineastas é uma das mais lindas da América Latina, cara. Aqui em Cuiabá, na Chapada, no Mato Exatamente. Grosso. Tem. Pelo Então, amor de assim, Deus. eu acho que isso é interessante, por exemplo, ter um espaço para isso, esse espaço de cinema, e ter esse incentivo a essas produções. Sim, né? sim. Que aí uma coisa vai casar com a outra. Sim. E ser gratuito, né? Ser gratuito, ser gratuito e ajudar espaços. Por exemplo, a gente tem o Cineclube Cochiponês aqui, que é um espaço que tem sala de cinema. O Museu de Imagem do Som também tem uma sala que é uma sala de cinema. Sim. Né? Então, criar, fortalecer, né, esses espaços, adequar esses espaços com um dos outros quesitos da Paulo Gustavo, que é incrível, que é dos recursos e de acessibilidade. Né? Quando a gente vai lá pensando em pessoas com deficiência, né, em recursos de acessibilidade Olha, para que esses legal. espaços e para os produtos. Então, Que vai ter legal. uma verba, um percentual da verba, 10% da verba de cada produto, de cada iniciativa, de cada ação, de cada espaço, vai estar voltada para essas Cara, isso é adequações. inclusão. Nossa, cara. que Isso é a legal. verdadeira inclusão. Ai, que Ela importante. É linda, ela é linda. É muito Que massa. importante, né? Então, e isso faz as pessoas abrirem o olhar para isso. A gente precisa abrir o olhar, né, para essa necessidade de inclusão, Sim. né? Porque eu vejo assim, em Cuiabá, Fazer valer, né? Lei, fazer valer lei. A gente tem lei para isso. Exatamente. Fazer valer, botar para render. Eu tenho com a Poliana, um beijo pra Poliana, maravilhosa também. Poliana tem um projeto, né, de afroturismo, e a gente foi andando por vários espaços de Cuiabá. O que a gente percebe? A cidade ela não é estruturada para inclusão. Então, assim, a gente precisa Zero. estruturar. Uma cidade dos zero. carros, né? Não Pros tem carros. Cidade Não tem. dos carros. Tinha acabou. uma... E mais ou menos, tá? Mais ou menos. Vamos lá, porque tem buraco pra caralho, entendeu? Tem que arrumar esses buracos, viu? Ave Maria. Tem que arrumar. Deus que me defenda. Mas assim, um cadeirante, por exemplo. Sim. Cara, ele se ferra. Ele se lasca, porque não tem E- uma... São poucas as rampas de acesso, não tem. E você vê, até uma coisa interessante a Bruna falou, e eu penso na gente mesmo, assim, a gente tem que se monitorar com relação àquilo que a gente faz, porque, por exemplo, a gente não tem um coisa de autodescrição, né? A gente Sim. deveria ter, ó, a gente Sim. se autodescrever, como que a gente tá Sim. vestido, como que Sim. tá A nosso Claudice, cabelo. por exemplo, sua amiga, teve essa noção. Ai, Claudice maravilhosa. Mandar Então, um um beijo beijo pra ela também. Mirassol do Oeste, chiquérrima. Pessoal do S, seu lindo, beijo pra você. Não é? Então, assim, eu vejo assim, quando você traz isso e quando a arte ela tem que ter esse percentual, né? Vem esse percentual para a inclusão, a gente já começa a perceber que a gente tem que ter esse olhar. E a gente, muitas vezes, a gente não tem, né? Porque para uma coisa básica, como autodescrição, a gente não lembra de fazer. Não lembra de fazer. Sim. Por- A gente mas, tem que lembrar, mas aí a vamos gente foi, começar não a foi fazer. condicionado para É. isso. Eu vejo, aí Tem que ser eu educado. lembro da Simone Beauvoir. Afa.
Tá, querida, quando ela fala que a gente não nasce nada, a gente se transforma Se torna, em alguma né? coisa, se torna. Então, o que que acontece? Por isso o papel tão importante da cultura. Sim. Tudo vem pra Entendeu? educar, Vem pra né? te educar. Sim, e às vezes um empurrãozinho legal, porque a lei Paulo Gustavo torna obrigatório. Então, assim, não tem mais essa de não dá, não sei quem vai. É obrigatório. Porque vai acessar? Vai ser isso- obrigatório. Você vai ter que fazer. Porque é esse que é o caso, Bruno, quando você chega Não é na gente. opcional, né? E você não diz, vai, não vai olha, tá podendo escolher. e você fala, ó, vocês para fazer o podcast tem que ter isso e isso. Você tem, qual que é a parte da inclusão aqui? Tem que Aí ter a o gente Libras, tem que ter a a gente vai ter que- descrição. Aí a gente tem que começar a correr atrás, né? Sim. Que é uma coisa muito Com importante. certeza. Não, e outra, isso gera mercado, gera economia, gera emprego, gera mil coisas. Entende? Exatamente. Então, isso é muito, muito positivo, sabe? Porque você muito bom. realmente transforma de uma ponta Muda a vários outra. cenários, né? Vários A Unesco cenários. tem um quadro das 3 dimensões da cultura, né? A dimensão cidadã, a dimensão econômica e a dimensão Espiritualística da coisa. Não, tem uma outra dimensão, não lembro a terceira agora. Mas é essa conversa, né, dos lados que a cultura consegue atingir, né? Não só... E florescer. Isso, não só um segmento econômico, não só impulsionar econômico, impulsionar a economia, né? Como colocar pra gente também capacidade de construir identidades, de Sim, desconstruir identidades, nossa. de formular novos lugares, de imaginar novos lugares através da cultura. E É assim, muito você bacana. estava falando da representação e da representatividade. Exatamente. Porque eu vejo isso assim, eu sou uma pessoa, eu sou muito suspeito para falar de arte, eu amo, né? Eu tenho um amor da minha vida. A arte é meu amor. Adoro esse Então, amor. Então eu vejo que a arte ela tem esse poder tão transformador, porque inicialmente ele transforma o artista, né? Lógico. Ele transforma quem produz. Mas quando ele chega, quanto mais pessoas a arte Ele alcança, transforma mais ele vai tudo, desde transformar. quem fabrica até quem recebe. A gente teve uma Produz, né? experiência Fabrica tão é interessante, Bruna, a gente teve uma experiência, né, Michele? Quando a gente estava expondo, a gente teve uma exposição de um projeto que a gente tem que chama Simbiose. Sim. E a gente pintou gatos, né? Michele pintou gatos, eu fiz os cenários e a gente fez mulheres, gatas, né? Então a gente fez algumas mulheres, por exemplo, a gente fez Maria Taquara, a gente fez Teresa de a Benguela. Teresa de Benguela, Mãe Bonifácia, a gente fez a Leida Dai, Maria da Penha. Maria da isso. Penha. E o que foi interessante? Foi interessante que as pessoas chegavam e já viu, essa aqui é tal, Maria da Penha. E as pessoas começavam a contar as histórias de vida delas. Sim. E teve uma experiência que foi muito interessante de quando a gente estava expondo lá no Shopping Shopping DG. Várzea Grande. Que chegou um rapaz e ele começou a olhar e ele começou a chorar. E era a arte do Ariel. Sim, mandar um beijo pra Ariel. E a Ariel fez, assim, em momentos que ela passou por várias situações de depressão e tal. Então, uma arte forte. Fortíssima. E são aí, sombras. o rapaz foi, e quando ele olhou, ele começou a chorar. E aí, depois ele começou a contar a situação que ele tinha passado e tal. Foi muito interessante. Então, assim, Como a arte toca. ela toca. Ela conversa. A terceira dimensão é a simbólica. Simbólica. Legal. Que é isso? Que é o que... Por exemplo, não tem arte que não tem como você definir o que é arte, né? O que é arte para você pode não ser para mim. Muito subjetivo, é muito né? subjetivo e muito relativo. Né? É aquilo, ela conversa comigo ou não conversa. Ponto. É isso. Ela me manda um recado, ou ela me faz sentir uma sensação, ou ela me faz reviver, ou ela me faz lembrar. Me tira, me leva tira, pra outro me lugar. põe, alguma coisa rola ali, entendeu? Uma sinergia meio maluca, mas é gostoso É o que demais. a gente tá fazendo desde que o mundo é mundo. A gente Desde tá que o aí mundo é fazendo mundo, várias coisas. exatamente. Precisa. Precisa, uai. Exatamente. Não faziam na caverna? bicho? Exatamente. Assim, Exato. As pinturas rupestres, né? Então, aí Rupestres, exatamente. e a arte, ela sempre comunica, né? Porque a arte, ela é comunicação. Né? E assim, a arte É a educa, primórdio da arte, comunicação. exatamente. A arte educa, a arte comunica. É muito interessante porque eu vejo assim, eu essa semana, inclusive, eu tô trabalhando com os alunos de revisão para avaliação semana que vem. Ave Maria. O povo deve estar bem... Os pobres. Ai, tadinho, sofreu um pouco. Mas enfim, vou tentar não sofrer tanto com a avaliação. Mas assim, como que eu faço a revisão? Com desenho.
Sim. Eu taco desenho no quadro. Sim. E aí eles entendem. Eu falo, tá vendo esse menininho aqui? Por que ele tá com essa carinha ruim? Porque ele é tal. Ele fez maldade, ele fez isso. Então, assim, é legal, porque a arte comunica, a arte Sim, educa. Por quê? sim. Porque na sala de aula, por E exemplo... nunca mais a pessoa esquece. Não esquece. O que Esquece. acontece? Hoje, né? E aí eu Você faço faz essa disso crítica uma à educação. experiência, Sim, né? exatamente. Sim. A educação, ela tá tão defasada que a gente tem aluno no 9º ano, por exemplo, que não sabe ler. Ele não sabe ler. Ele não consegue pegar um livro e ler. Mas o desenho ele entende. Sim, múltiplas assim, linguagens, né? Aí é isso. bacana, né? A gente conversar sobre várias formas. Eu funciono com música, por exemplo. É o que me toca, o que me tira, o que me coloca em algum lugar. Aham. Né? Então, poder acessar a música, poder fazer música é muito importante. Assim como quem é tocado por outras linguagens, Sim. né? E aí tem uma parte massa da Paulo Gustavo também, que é no inciso 3º, que é sobre memória, dentro do audiovisual. Né? Tem formação... Tem produção e tem as composições de acervos e as pesquisas sobre memória, né? Legal. Sobre a lógica de memória do memória é tudo. audiovisual. Memória é... Legal. Aí Nossa. vai impulsionando, né? Por exemplo, né? Sei que você tem um trabalho que trata da Maria Taquara, né? Então, trabalhar a lógica do que é que tá nesse imaginário, qual que é o lugar dentro da ideia de memória, da memória cultural, da sociedade E o cuiabana quanto pra ela isso. nos traz pertencimento. Sim. Independente Da do lado da identidade, mesa que né? você esteja Sim. sentado. Né? Ela te traz alguma coisa de pertencimento, se você é cuiabano, mato-grossense. Né? Ou pau rodado. Né? Ou pau Porque a rodado. Maria Taquara, no final das contas, era pau rodado, né? Tá vendo? Eu me identifico Representatividade. Ela me representa, porque representada enquanto pau nós três rodado. aqui somos pau rodado, né? É, cara. Então, Desemboquei lá do México. Pois é. Você veio de Aí. onde, Bruna? Eu sou de Rondônia, Olha que Rondônia. legal. filho do norte, Que tudo. lá do outro lado. Que chique. Calor também, né? Calor também. Calor Então tá Só que é ótimo. úmido, né? Ai, mais quente. Ai, mas é mais pô. quente, Panelona cara. de pressão lá. Panela de pressão, é bom. eita. Aí é bom. caramba. As pessoas reclamam da sequidão daqui. Porque Cuiabá é uma depressão. Aqui, esse buraco faz ser quente pra caramba. E seco. E seco. Seco, Nossa, com cerradão. força. Que é isso? Mas eu acho que o lugar úmido ele é mais quente. Não, lugar o úmido dele é mais pesado. É um calor Você mais sua tenso. mais. Mas a boca não racha, gente. É Tem verdade. todo um negócio. Não, e detalhe, né? A gente tem que ficar no Não hidratante. é bom ou ruim. Tá bom e tá ótimo. Tá bom, tudo bom. A gente é no creme lindo. hidratante, né? Começa a cinza. Ótimo, tá maravilhoso. Eu mesmo começo. Deixa eu fazer os nossos agradecimentos. Eu quero mandar um beijo especial para o Espaço Nica. Para você que quer sapatos, bolsas e acessórios, óculos maravilhosos, tudo que você precisa, você vai lá no Espaço Nica. Fica na rua General Ramiro de Noronha, 278, na sala 6. Tanto a Nica quanto todas as funcionárias são incríveis. E aos sábados, gente, tem um pão com mortadela que faz tremer. Muito bom. Eu amo mortadela, né, gente? Não, a mortadela eu dispenso. Não, você Veganers, dispensa. ela é veganers, vegana. São as veganers. duas, né? Não. Não? Só ela. Então, só tudo ela. bem. Mas a gente faz um pão com manteiga, pode, né? Não. Pode, manteiga Manteiga- pode. Não, mas eu como, manteiga de mas eu- coco. Eu como Gui, um gui, não é queijo, gui? queijo eu como. É um queijo. Então a gente queijo prepara não. um Eu especial vou lá. para Cris, bom demais. Tem bolo, tem outras coisas Eu também. gosto de bicho. bolo. É bem empática, inclusiva, e é isso aí. Também quero mandar um beijo para Lazulier. Ai, olha que tudo. Maravilhosa, Maravilhosa, gente. A Lazulier sempre semijoias maravilhosas para você. E também quero mandar um beijo para a Renata Café Bistrô, que fica lá no La Provence, nosso drip coffee maravilhoso. Sucesso. Aí, Michelle. Lá na La Provence, faz um cheers Um aí. cheers. Cheers, cheers, Cheers. sucesso. Sucesso. Mandar um beijo para Renata, lá da La Provence. E lembrando que lá você para, você faz tudo o que você quer, você deixa seu carro com o manobrista, não paga o manobrista e ainda toma um café maravilhoso. Ai, Tá delícia. demais, né? Sério. Bom, chega e de Álvaro, o patrocínio. Álvaro também, né? Ai, meu Deus, que absurdo! O Álvaro, gente, Álvaro! Álvaro, sinceramente, Álvaro é tudo meu de Deus lindo, do maravilhoso. céu. Ai, Nossa gente, vida, você hein? quer fazer sua produção? Você quer fazer uma produção audiovisual linda, maravilhosa, editada? Impecável, tudo impecável. Álvaro Produções Artísticas, chiquérrimo. Você segue nas nossas redes sociais. Nós vamos estar colocando os arrobas dos nossos patrocinadores e colaboradores e parceiros aqui do Sementes. Exatamente. Alguém mais que tenha esquecido? Não. Terrível, né, esse momento. Mas, enfim,
Vamos continuar aqui. Então, vão ser contemplados vários segmentos da Vários cultura. vários segmentos. Desde artista plástico Isso. a produções audiovisuais. Isso. O audiovisual tem um maior tomo de valor, mas assim, dentro dessa lógica, pensando no Quais são os audiovisual valores? como Desculpa setor- perguntar. Vamos Desculpa aqui perguntar, é ótimo. Não, por favor, vamos pro rascunhozinho aqui que eu nunca lembro de cabeça aqui. Porque esse... E outra coisa, Bruna, depois que você falar dos valores, eu gostaria que você falasse para quem está assistindo, porque tem muita gente que já vai estar nos assistindo, né, curiosos para saber da Lei Paulo Gustavo, o que esses artistas precisam saber sobre a Lei Paulo Gustavo, como que é essa coisa a parte burocrática do projeto, como que se faz, como que é isso, Sim. tá? Porque eu conheço muita gente que é boa em ação, mas para projeto é uma negação, eu mesmo sou horrível. Eu também. Você fazer o trem babado acontecer. Eu também, mas o projeto é difícil. Então, essa Mas parte é difícil, porque tem que ter uma metodologia, Então, eu queria né? que Tem você uma falar. legislação específica, né, com detalhes específicos, né? Então, vamos lá. O Leandro, vamos mandar um beijo pro Leandro. Leandro, nosso querido. Leandro, seu maravilhoso. diretor Beijo pra você. de corte. Um beijo. Falou que temos 10 minutos para 10 explanar, minutos. tá, Ah, querida? exato, E só então. and only. Embora, então. A gente tem ao todo, né, para Cuiabá, 4 milhões. Eita, Uau! caramba, muito dinheiro. 893.549 reais para serem distribuídos entre, né, esse artigo 6º da Lei Paulo Gustavo, que traz todo o setor do audiovisual, e o artigo 8º, que deixa livre para outras linguagens, exceto o audiovisual. Então, para essas outras linguagens que a gente tem pensado, né, agora na construção das oitivas. Quando for a hora, a gente vai estar terminando, né? Mas é isso, a gente tem construído da seguinte forma, pensando nas cadeiras que a gente tem no Conselho de Cultura Municipal. Então, são 8 segmentos, né, que a gente tem dentro do Conselho Municipal de Cultura hoje de Cuiabá, que é artes cênicas, artes visuais, música, cultura popular e folclore, culturas negras e indígenas dos povos e comunidades tradicionais, livro, literatura e biblioteca, patrimônio legal. histórico, material e imaterial. Tá faltando alguém. O audiovisual que já tá lá. É isso. Que legal. Que do caralho. Então, é bicho. para toda essa galera, para quem tá produzindo em vários, Cara, são vários quase Nossa, é muita muitos milhões, gente. É muita É gente. muita gente que entra. É muita gente. O artista de Cuiabá inteiro vão ser isso. contemplados. E as pessoas que estão aí, fazedores de cultura, artistas de Cuiabá, podem também concorrer nos editais que vão ser lançados pelo estado de Mato Grosso. Olha que legal. Então é mais Mas um uma pulo do pessoa. gato, Aí hein? uma É um pulo pergunta, do gato Bruna. aí. Uma pessoa, ela pode concorrer em 2 categorias ou só uma? Então, é isso que a gente está desenhando ainda, para ver como é que vai ficar os editais, como Pra que os contemplar decretos todo mundo e vão ser mais conseguir inclusivo, isso, né? Exatamente. É porque Como a gente talvez vai uma conseguir pessoa em dois- pulverizar, né, os valores, os recursos. A gente está tendo essas conversas ainda de como amarrar os editais, de como que a gente vai fazer a distribuição. Isso a gente está fazendo ainda as divisões, né? A gente não conseguiu ainda acertar como é que vai funcionar certinho, assim, ponto a ponto, né? Porque depois dos planos de ação, né, esse valor aqui, ele vai estar distribuído dentro dos editais. Então, a gente tem uma legal. expectativa, a Secretaria Municipal de Cultura, de lançar editais, sei lá, final de julho para começo de agosto, né? Aí, com os editais, as pessoas que vão se inscrever, né, pessoa física, pessoa jurídica, MEI, etc., vai pegar cada um o seu edital, né, e verificar a normativa de cada um deles para escrever seus projetos, para escrever suas iniciativas e suas ações. Né? E onde que a pessoa vai para encontrar esse edital? Na Secretaria Municipal de Cultura, a gente vai estar com eles físicos lá Até que dia? disponibilizados. Ah, vai estar A com gente ele físico também. Isso também. A gente começa no final de julho. A gente tem uma expectativa de começar no final de julho a liberar os editais. Né? Os planos de ação a gente tem 60 dias para realizar. Então, a gente já está Então, hoje é dia 25 de maio, Isso. né? Dá Isso. tempo das Dá pessoas. tempo de começar a escrever. Ó, já começa meu, a escrever. minha galera, Já aproveita começa a aí. Porque a pessoa vai fazer a inscrição depois que sai o edital, né? Depois que sai o edital. Mas você agora se ele já vai inscreve. começando Já vai a fazer. rascunhando, já vai rascunhando. Porque assim, já o que vai a minha sendo curiosidade é, Bruna, assim, mas o que a pessoa vai colocar nesse projeto, sabe? Então, assim, o que ela coloca? Objetivo? Como que Tipo, é como se funciona fosse um isso? plano de negócio, só que cultural. Isso. Aí, assim, a recomendação mais rápida, assim, é que essa pessoa busque, né? A gente, na secretaria, a gente tá sempre ali de portas abertas para falar sobre isso, sobre detalhes menores. Onde fica a secretaria, para quem Fica não no sabe? Clube Feminino, aqui no centro de Ah, Cuiabá. já gostei. Clube Que Feminino já chique, estou. no centro. Já sente Papá. acolhido. Como é que chama a rua? Barão de Barão Melgaço. de Melgaço. Ah, Barão de Melgaço, tá bem fácil de achar, Facinho. gente. Então, do se eu- lado da
Academia Mato Grossense de Letras, Isso, não é? exatamente, na mesma quadra. Tá, querida. Isso, Bruna, então da quadra. se a pessoa for lá, vai ter pessoa que vai atender ela e vai falar, ó, o a projeto gente é tá assim que sempre você ali. faz. Isso, procura aqui. o Conselho Municipal Legal. de Política Cultural, que a gente tá sempre por ali, das 8 às 18 horas ali. Legal. Gente, eu estou muito feliz. Muito Nossa, que feliz legal mesmo. mesmo. Achando chique demais esse nosso bate-papo. Espero, né, que quem tá em casa realmente tá afim de fazer, bota a mão Bora, na gente. Faz, massa. gente. Bora. E uma coisa que a gente fala tem é que que assim... semear. E uma coisa que a gente fala é assim, a pessoa já tem aquela coisa, mas eu não vou fazer porque não vai dar certo. Claro que vai. Eu não vou ser contemplado. Vai. Mas o que a gente, né, quer trazer aqui? O que a Bruna tá trazendo pra gente? Tem bastante verba, né? Tem uma boa quantia de dinheiro. Então, assim, Bastante verba. faz, Tem uma gente. E a gente chance. da secretaria vai disponibilizar também, a gente está pensando em como estruturar rodadas de oficinas e formações para as pessoas que querem escrever. Então a gente vai deixar Olha à que disposição legal. Olha, isso oficineiros, mesmo vou ser uma das cursistas, pessoas que vão entendeu? atrás. Para conseguir Que entender a tudo. legislação, para conseguir entender Então, como legal. escrever um projeto. A gente tem também um Porque a banco de pessoa, ela dados tem de medo. produtores culturais, para quem é só Olha que quem legal. só pega ali para realizar mesmo, mas não tem uma ideia burocrática de como está funcionando. Porque, Bruna, eu bom, vejo muita bem gente legal. fala assim, eu não quero... eu não vou fazer não porque já tem... Já tem a as panelinha. pessoas. Já tem as Isso. pessoas que vão ser Não, contempladas. gente, E não tem nada disso, né? Não. Recursos da União, a gente está trabalhando aqui com os editais para pulverizar, para democratizar, para levar para vários lugares de acesso. E aí os editais e esses processos todos da Lei Paulo Gustavo dá para a galera acompanhar. No Instagram da Secretaria de Cultura Municipal, tá SEC Cultura Cuiabá, se não me engano. SEC do Cultura Instagram. Cuiabá. Pedir para vocês depois marcarem a coloca, gente lá, tá. tá? Com E beleza. no site da Prefeitura de Cuiabá também tem uma aba da Secretaria de Cultura, em que são colocadas as notícias, né, as atualizações da Lei Paulo Gustavo e de outras ações da Secretaria de Cultura. Então, Gente, muito bom. Última pergunta, querida. só uma observação básica. Porque, assim, antes da nosso podcast, né, de hoje, as pessoas já passaram essa semana, né, vendo vendo as fotos, né, vendo um pouco sobre a lei. Então, a gente disponibilizou bastante coisa. Então, as pessoas material ficaram para bastante pessoas informadas. curiosas. Então, né? assim, aí é legal, assim. É isso, Michelle. Agora com você, galera. Ai, comigo nada. Vamos lá. Eu quero te agradecer, Bruna, porque Obrigada. primeiro, eu acho que assim, quanto mais a gente realmente democratizar a informação, eu acho que é o que mais liberta, sabe? O conhecimento sim. liberta. E muitas pessoas, por ignorância, profanam preconceitos, enfim, todo tipo de violência, não só contra si, mas contra os outros. E quando a gente fala sobre a Lei Paulo Gustavo, a gente consegue levar conhecimento, cultura, que constrói, que ressignifica, que semeia o bem, sabe, na sociedade. A gente vem de uma nuvem, digamos assim, não digo de um governo ou de outro, mas de uma Tempo difícil, né? psicosfera muito difícil, mundial, né? Onde a gente teve ideias muito diferentes, pelo menos das minhas convicções, né? E a gente está na hora da gente mudar essa realidade, ser mais empático, ser mais social, ser mais inclusivo. E trazendo você aqui, a gente ajuda os nossos artistas locais, os nossos produtores, os nossos agentes culturais a desenvolverem melhor a nossa exatamente. sociedade civil organizada, cara. Para ser Legal. organizada de verdade. E não, né? Exatamente. Sem comentários. Sem Eu já ia comentário. falar outra coisa. Mas olha, Então, muito e a gente obrigada. agradece mesmo, porque Obrigada, assim, eu. eu acho que a nossa intenção, né, com Sementes é trazer isso, sabe, informação para as pessoas, né, e eu acredito que muita gente vai sair daqui, que assistiu, já vai começar a fazer o esqueletinho do projeto. Se inscrevam, por favor. Ó, eu vou falar uma frase. Não tô comparando com a loteria, só pra gente fechar. Mas o meu psiquiatra fala assim, cara, você quer ganhar na loteria? Então você, no mínimo, tem que comprar Joga. o bilhete, caraca. Joga. Então se Verdade. joga, bicho. Vai lá, tá afim, Não, vai lá você na já tem. secretaria. A gente já falou na Barão de Melgaço, cara, do lado da Academia Mato Grossense de Letras. Bicho, é do caralho você poder fazer aquilo que você ama fazer. E é uma Lei Paulo possibilidade. Gustavo, a gente chega ali já, ó, prontinho, preparado pra tirar dúvida, pra compor, pra perguntar. Cara, hoje tem Google. A gente já Ei! disponibilizou Bora. semana os links para vocês já lerem a lei. Vocês já leram. Quem não leu, vai lá E no leia. Sementes e leia.
É isso. Muito obrigada. Obrigada aí, Obrigada, Ana. Cristina Soares. Nada, Chiquérrima. Gente, até a semana que vem. Muito obrigada mesmo pelo carinho da audiência de vocês, nossos podcasters, internautas e tudo mais. Beijo no coração, até semana que vem. Beijo, gente. Valeu.